Fala aí galera, tudo bom? Vamos então para nossa última videoaula. A gente vai mostrar um exemplinho aí de como a gente faria com o motor de passo. Também quero mostrar um exemplo do Proteus sobre botões. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado até aqui e qualquer dúvida pode me chamar, estou à disposição aí. Valeu! Bem, então na aula passada a gente exemplificou um programinha no Proteus e no Arduino, né? E a gente viu como é que a gente pode manipular botões no Arduino, quais as maneiras de fazer isso. A gente mostrou aqui a maneira que a gente nunca pode fazer, por causa que ele vai receber oscilações eletromagnéticas e vai dar oscilações de entrada nas suas portas também, então nunca faça assim. Os nossos botões pull down e pull up, que eles só se diferenciam. Por uma hora o botão está recebendo 5 volts, no outro, no pull up, ele está recebendo ground, né? Então essa é a diferença entre os nossos botões pull up e pull down. Vamos trocar de slide aqui então, e isso daqui é o que a gente tinha falado lá, né? Um botão, quando ele vem com 5 volts e ele está aberto, ele fica com um nível lógico indefinido. Ele fica recebendo ground e depois 5 volts, ground e depois 5 volts. Então isso é um problema, e quando ele está fechado ele recebe sinal lógico alto. E aqui está o nosso botão do tipo pull down. Então quando ele for apertado, ele vai mandar 5 volts. Aqui ó, chave fechada, mandando nível lógico alto 5 volts. Quando ele não tiver apertado, ele vai estar mandando aqui ó, nível lógico baixo, 0 volts. Então só para exemplificar melhor um pouquinho isso daí. E agora vamos falar do nosso input pull up que ele tem no Arduino. Ele tem uma resistência interna para que, se a gente definir o botão dessa maneira aqui, ó, pin mode input pull up, ele acontece o que? Esse daqui é um sketchzinho do nosso Arduino. Então, como a gente pode ver aqui, ele tem um resistor interno de 33K. Então, se a gente ligar o nosso botão a um ground, lembra que no outro a gente estava mostrando que ele estava ligado a 5 volts. Então não, ele é construído dessa maneira aqui, só que ele é ligado ao ground em vez dos 5 volts. Então a gente pode fazer essa ligação e definir o nosso pin mode como sendo de input pull up, que ele vai funcionar corretamente, não vai ser que nem o outro que a gente falou, que ele vai ficar em nível lógico alto e baixo. Então aqui uma esquematização, em vez de estar em 5 volts, ele está conectado em ground, e na hora de definir o nosso pino lá no nosso void setup, a gente define ele como input underline pull up. Então o Arduino vai entender que é para ele usar a resistência interna dele, e aí ele fica, é como se fosse um pull-up embutido. Então a gente não precisa usar resistências, a gente diminui o número de fios que a gente usa e simplifica o nosso esquema na hora de fazer, né? Então esse daqui é o esqueminha do Arduino. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me pergunta depois. Mas é basicamente isso. O Arduino tem uma resistência interna que vai fazer o papel daquilo lá que a gente estava vendo, por exemplo, dessa resistência aqui de pull-up. Então ele é um pull-up interno. E então vamos passar para o nosso conteúdo 2, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre motores de passo, como é que eles funcionam, os tipos de motores de passo que tem, as vantagens dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre o driver também, o A4988, que é o que vai fazer a comunicação entre o nosso Arduino e o nosso motor de passo. E por fim a gente vai fazer uma programaçãozinha de como a gente faria um controle de motor de passo. Então vamos lá. Então os motores de passo, o que eles são? Então a gente pode ver aqui uma fotinha do motor de passo. Esses dois aqui são os tipos que a gente vai trabalhar, que eu vou falar mais pra frente, que são os motores 4 fios.
Então o que a gente tem aqui? A gente tem a haste principal do motor, né? Toda a carenagem dele. E aqui os estatores, que a gente vai ver o que são já também. Aqui a gente tem as bobinas. E essas bobinas elas vão fazer o que? Elas vão se polarizar quando passa a corrente por elas, formando um ímã momentâneo. E aqui dentro a gente tem um ímã que ele é esqueci o nome, um ímã permanente. E aí a gente oscilando esses ímãs momentâneos, são as bobinas eletrizadas, a gente vai fazer com que esse ímã permanente se movimente lá dentro. É isso que vai causar a rotação da nossa haste do motor de passo. Então, onde que a gente usa motor de passo? Leitores de DVD de computadores usam motor de passo, impressoras, videogames e etc. Os braços robóticos que precisam de alta precisão também usam motor de passo. A gente vai falar por que isso nas vantagens. Então, o motor de passo é um motor que ele usa corrente contínua, não é corrente alternada, e ele se move em passos discretos, ou seja, ele dá soquinhos de graus em torno do eixo dele, né? Então, essas várias bobinas são organizadas em grupos chamados de fases, e elas vão se energizar de maneira diferente para rodar o nosso motor. Então, com um driver, que é um microcontrolador que a gente vai falar aqui, que é o A4988, a gente pode usar o Arduino para ter um posicionamento muito preciso, um controle de velocidade muito precisa, e é por isso que o motor de passo ele é bastante utilizado pela sua precisão. Então tem vários tipos de tamanhos diferentes também de motor de passo. Então aqui está um esqueminha de como funciona o nosso motor de passo, como a gente falou aqui. Tem o nosso rotor, né, que tem um ímã permanente dentro dele. E aí a gente tem as nossas bobinas, estão exemplificadas aqui por essas 4 bobininhas aqui. Então o que vai acontecer? O driver vai eletrizar essas bobinas em tempos diferentes para que a gente possa polarizar essas bobinas e faça uma atração com esse ímã permanente que está nos nossos rotores. E essas bobinas, então, elas vão se polarizar positivamente e vão atrair o polo negativo do nosso ímã permanente. Stepper motor is a brushless DC motor. Vamos ver um videozinho aqui que ele explica um pouquinho mais do funcionamento. Without any feedback sensor. Voltar. Stepper motor is a brushless DC motor that rotates in steps. This is very useful because it can be precisely positioned without any feedback sensor, which represents an open-loop controller. The stepper motor consists of a rotor that is generally a permanent magnet and is surrounded by the windings of the stator. As we activate the windings step by step in a particular order and let current flow through them, they will magnetize the stator and make electromagnetic poles, respectively, that will cause propulsion to the motor. So that's the basic working principle of a stepper motor. Então a gente viu aí indiano explicando pra gente como é que funciona o motor de passo. Então é aquilo que eu falei, ele vai ser magnetizado e ele vai se tornar um polo positivo ali no momento, ele vai atrair o polo negativo do nosso ímã permanente. Então é assim que o nosso motor de passo funciona. Só que aqui, como a gente está vendo, são 4 bobinas somente e elas estão funcionando, magnetizando uma de cada vez. Então é uma das formas do nosso motor funcionar. Só que existem outras formas também. Por exemplo, se eu magnetizar 2 ao mesmo tempo, a gente vai ter um passo menor, ou seja, o nosso ímã ele vai parar no meio do caminho ali entre as bobinas. Então a nossa resolução vai ser o dobro do que a gente tinha antigamente. A gente vai ver um pouquinho melhor isso também. Mas antes vamos falar dos tipos de motores de passo, os que a gente vai usar e os que a gente com certeza não vai usar. Então tem os tipos de motores de passo que são os unipolares e os bipolares. Então, o que está acontecendo? Os motores que a gente utiliza, por exemplo, com esse driver de passo, são os motores bipolares. Então, são os motores 4 fios que geralmente se fala. Então,
Quais seriam esses 4 fios quando a gente olhar lá? Então vai ser esse de entrada, esse de saída, esse de entrada e esse de saída. Então 4 fios. E tem os unipolares que a gente não consegue controlar com aquele driver A4988. Mas a gente pode sim utilizar alguns motores unipolares como sendo um bipolar facilmente. Por exemplo, a gente pode ver aqui que esse daqui é um motor do tipo 6 fios. Então a gente pode conectar um aqui, o outro aqui, a gente esquece esse botão, esse fio do meio aqui, que ele vai funcionar em curto, e aí aqui a mesma coisa, esquece esse fio do meio aqui, e ele vai funcionar normalmente como um motor bipolar. Ou a gente pode usar também esse daqui de 8 fios. Como? A gente coloca uma entrada aqui, a gente coloca um jumper para conectar esses 2 fios aqui, e a gente pega a saída aqui. E fazemos a mesma coisa no outro lado aqui, nas outras bobinas. E aí a gente vai ter também um motor bipolar. Então, facilmente de se utilizar. O único motor que não dá para a gente usar desse jeito são os motores de 5 fios. Porque eles vão ter uma conexão lá dentro deles, fechando essas 2 bobinas aqui, tá vendo? E aí até daria para usar como motor bipolar? Sim, só que aí você teria que abrir o seu motor inteiro, cortar aquele fio ali do meio e fazer essas modificações para que ele passasse a funcionar como um motor bipolar. Então aqui está uma exemplificação desse motor que a gente nunca vai usar, que tem esse fio no meio, que dificulta muito mais, a gente teria que abrir o motor e aí pode acabar quebrando o motor, acontecer alguma coisa de errado. Então esse tipo de motor 5 fios a gente não usa, a gente consegue usar motores de números de fios pares, de preferencialmente o 4, o de 6 fios é só a gente ignorar aqueles fios do meio, e o de 8 fios a gente tem que colocar uns jumpers lá para a gente transformar ele num motor bipolar também. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre os tipos de motores de passo, a gente falou na verdade, né? Então as vantagens do motor de passo: precisão e posicionamento são as vantagens mais faladas assim dos motores de passo. Eles são muito precisos, o posicionamento dele é muito preciso, então a gente vai usar ele, por exemplo, como se usa para braços robóticos, que tem que ter os seus movimentos mais precisos possível. Então é isso. E em velocidades baixas a gente tem um torque muito alto, que ao contrário de motores DC, que são os motores normais, que eles só conseguem atingir um torque bom em velocidades mais altas. Então aqui não, a gente consegue um torque muito forte em velocidades baixas. E o controle de velocidade também é muito preciso. Agora, as desvantagens do nosso motor de passo: apesar de ele ter um bom controle de velocidade, não quer dizer que ele alcance velocidades tão altas assim. Então ele não vai conseguir alcançar realmente velocidades altas só por ele mesmo, sem algum tipo de engrenagem, um mecanismo que vai aumentar essa velocidade. E quando a gente aumenta a velocidade também nele, a gente perde o torque. Outra coisa também que compensa falar, a gente comentou por cima agora há pouco sobre a resolução do nosso motor de passo. Então quanto maior a resolução, maior a precisão, né? Só que quando a gente aumenta muito a resolução, a gente perde torque também. Então resoluções mais baixas resultam em um torque mais alto. E também quando a gente aumenta muito a velocidade do nosso motor de passo, a gente perde torque aqui. E outro ponto negativo é que a gente não pode ligar esse tipo de motor somente conectando ele na tomada, né? Como a gente falou, a gente vai precisar de um driver e de um circuito para poder fazer o controle desse motor. Então isso é um ponto negativo, que ele é mais difícil de ser usado, ele é um pouquinho mais complexo. E diferentemente do servomotor, ele não retorna para a gente qual o valor do ângulo que ele está no momento. Só que é claro, a gente pode fazer algumas programações para retornar isso para a gente dentro do programa, o ângulo que ele está, e ter um feedback melhor do nosso motor. Então vamos falar um pouquinho sobre driver do motor de passo, que é essa pecinha bonita aqui, que ela vai fazer a comunicação do nosso Arduino com o nosso motor de passo.